Meu Deus e meu Pai, estamos chegando, Papai do céu, com o conteúdo da sua palavra que se encontra, Pai, em Ezequiel, aleluia, Senhor, 29, Ezequiel, capítulo 29, nesse dia, Senhor, já peço licença para entrar na sua presença, Pai, aleluia, nesse momento, Senhor, Deus de poder e de glória, vai de encontro, Pai, a cada pessoa, Senhor, aleluia, Senhor, que o Senhor possa, Pai, aleluia, abençoar cada pessoa que entrar por esse conteúdo, Senhor, nesse dia, Pai, aleluia, nessa manhã, nessa tarde, Senhor, nessa noite, eu não sei a hora que essa pessoa vai ouvir esse conteúdo, mas a hora que essa pessoa, Pai, aleluia, clicar, que entrar nesse conteúdo, aleluia, que ela possa, Senhor, ser impactada com a palavra do Senhor nesse dia. O Santo de Israel, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, aleluia, Senhor, eu também já, aleluia, Pai, apresento nas suas mãos, Senhor, toda a minha família, toda a família dessa pessoa que está entrando agora nesse conteúdo, Pai. Também, Senhor, já apresento nessa oração, Senhor, todos os inscritos, ó Pai, do canal, Senhor, Além dos Olhos, Histórias de Fé. Pai, esse canal, Senhor, é um canal de bênção, aleluia, Pai, aleluia, Senhor, que é para levar a palavra de Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça em minha vida, aleluia, Papai, aleluia, eu não estou aqui para fazer bonito, mas sim para levar a palavra do Senhor, Deus de poder e de glória, a palavra do Senhor é quem, aleluia, comanda aqui, aleluia, porque eu já estou crendo que Jesus está visitando pessoas nesse momento, eu já estou crendo que Jesus está entrando com providência nessa causa, aleluia, ó Pai, Deus de poder e de glória, ó Jesus de Nazaré, levanta quem está caído, aleluia, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, é em nome, aleluia, meu Deus, é em nome de Jesus, Papai do céu, fica conosco, Senhor, fala com seus filhos, fala com seus servos, fala com suas filhas, fala com suas servas, aleluia, Papai do céu, fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, Papai, fica conosco, fala com pessoas através desse conteúdo, ô Espírito Santo de Deus, aleluia, fala nos meus lábios, leva a palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloca a palavra nos meus lábios, Senhor, aleluia, que não venha sair nada de mim, mas que tudo o que eu falar seja vindo do Senhor, aleluia, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, chegando hoje com a palavra de Deus de Ezequiel, aleluia, Ezequiel, capítulo 29 a seguir, amém? Já peço para você deixar o seu joinha, irmãos, que através do seu joinha, o conteúdo possa chegar em mais e mais pessoas, amém? E através do seu joinha a gente fica sabendo que você está gostando da palavra de Deus, sim ou não, é o seu joinha que manda. Se você deixar o seu joinha, a gente está sabendo que você está gostando da palavra de Deus. Mas se você só visualizar, subir para cima, é um sinal que você visualizou, mas não deu crédito na palavra de Deus. E Deus, irmãos, Deus não dorme, aleluia. Deus não cochila, glória a Deus. Então, irmãos, já quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que ainda não é cristão. Ei, ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá bom? Então, olha só, Jesus quer te salvar. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, irmãos, e da sua alma. Amém? Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra de Deus nesse dia, porque a palavra de Deus é um combustível para os cristãos. Aleluia, e para você também. Aleluia, tá bom? Então, no final do conteúdo, a gente vai estar orando mais uma vez, tá bom? Então, fica conosco, vamos para a palavra de Deus. Se você querer nos acompanhar com a sua Bíblia, irmãos, abra a sua Bíblia aí em Ezequiel, aleluia, 29, tá bom? Se você querer nos acompanhar com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Ezequiel,
capítulo 29, tá bom? Capítulo 29, vamos lá para a palavra. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Aleluia. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande ladrão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em seus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus nis que se apegarem às suas escamas. Aleluia, Senhor. E te lançarei no deserto, para ti e a todos os peixes dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido e nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. Aleluia, Deus. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque tu tens sido um botão de cana para a casa de Israel. Aleluia. Tomando-te eles na mão, tu te quebraste e eles rasgaste todo o ombro, e quando em ti se apoiaram, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti exterminarei homens e animal. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserta, e saberão que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: o rio é meu, e eu o fiz. Por isso, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Mintote se vier até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Aleluia. Deus de poder e de glória. Assim tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades assoladas ficarão deserta por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelos países. Aleluia. Glória a Deus. E pois assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados. Aleluia, glória a Deus. E restaurarei do cativeiro os egípcios, e os farei voltar à terra de pátrias, a sua terra natal, e serão ali um reino humilde e, aleluia, glória a Deus. E mais humilde se fará do que os outros reis, e nunca mais se exaltará sobre as nações, e eu o diminuirei para que não mais domine sobre as nações. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo de Israel,
E não será mais a confiança da casa de Israel e a ocasião de se lembrar da sua iniquidade, quando se virarem para olhar após eles, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Aleluia. E sucedeu que no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Aleluia, Santo de Israel, e filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou. Contudo, não houve paga da parte de Tiro para ele e nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia, cantarabasúbia, cantarabassévia, rabassévia, cantarabasúbia. Aleluia, Santo de Israel. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito. Assim levará ele a multidão dela, como tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isso será a paga para os seus exércitos. Santo de Israel, aleluia. E como recompensa do serviço que me prestou, pois trabalhou por mim, e eu lhe dei a terra do Egito, diz o Senhor Deus. E naquele dia farei brotar um chifre para a casa de Israel, e te concederei que abras a boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 29. Vamos para o capítulo 30. Aleluia. Vamos para o capítulo 30. Aleluia. Capítulo 30 de Ezequiel. Aleluia. Continua aqui conosco, tá, irmãos? Deus é bom. Aleluia. No final do conteúdo, a gente vai estar orando. Vamos para a palavra. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus. Gemei aquele dia, porque perto está o dia, sim, perto está o dia do Senhor. Dia de nuvem será no tempo das nações. E uma espada virá ao Egito, e haverá angústia na Etiópia. Quando cair os transpassados no Egito, o seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os teus fundamentos. Aleluia, glória a Deus. Etiópia e Puti e Lute e todo o povo da Arábia e Quiube e os filhos da terra da aliança cairão juntamente com eles a espada. Ó Santo de Israel. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Aleluia. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba do seu poder, desde Mitô até Sevié caíram nela a espada, diz o Senhor Deus. E ficarão desolados do meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. Aleluia. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhes davam auxílio. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios,
para amedrontarem os etíopes descuidados, e sobre eles haverá angústia como no dia do Egito. Pois eis que já vem. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz o Senhor Deus: também farei cessar no Egito a multidão por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo, com ele os terríveis dentre as nações, serão introduzidos para destruírem a terra, e desembainharam as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de mortos. E eu secarei os rios, e venderei a terra, entregando-a na mão dos mãos, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão dos estranhos, e eu vos, Senhor, o diz. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos, e farei cessar de Mênfis as imagens, e não mais haverá um príncipe na terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito. Aleluia, Senhor. Aleluia. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoan, e executarei juízos em Tebas, e derramarei o meu furor sobre Pelúcio, a fortaleza do Egito, e exterminarem a multidão de Temos. Também atearei o fogo no Egito. Pelúcio terá angústia, e Ebas será destruída, e Mênfis será adversários em pleno dia. Os mancebos de Ome e de Zetes cairão à espada, e essas cidades irão ao cativeiro. E em Tápes se escurecerei o dia, quando eu quebrar ali o jugo do Egito. E nela cessará a soberba dos seus poder, quanto ela uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão ao cativeiro. Aleluia, Senhor. Aleluia. Assim executarei juízos do Egito, e saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu no ano o 10º, no mês 1º, ao 7º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Aleluia. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se aplicar remédios curativos, e nem se lhe porão ligaduras para o atar, para torná-lo forte, a fim de pegar na espada. Aleluia. E portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que já foi quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Aleluia, Senhor. Aleluia. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. Mas fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei na mão a minha espada. Quebrarei, porém, os braços de Faraó, e diante daquele gemerá com quem está mortalmente ferido. Eu sustentarei os braços do rei de Babilônia,
mas nos braços de Faraó cairão e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia e ele a estender sobre a terra do Egito. Aleluia. E espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras. Saberão assim que eu sou o Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 30 de Ezequiel. Vamos para o capítulo 31. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é poderoso, irmãos. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 31. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele está aqui. Ele está aí também, irmãos, onde você se encontra nesse momento. Aleluia. Continua conosco. No final a gente vai estar orando. Vamos para a palavra. Aleluia. Também sucedeu no ano 10º, no 3º mês, ao 1º do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante na tua grandeza. Aleluia. Glória a Deus. Eis que o assírio era com o cedro do Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e o de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. Aleluia. As águas nutriram no abismo, fê-los crescer, as suas correntes corriam em torno da sua plantação. Assim ele enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. Aleluia. Glória a Deus. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas das suas raízes. Todas as árvores do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e à sua sombra habitavam todos os grandes povos. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, o Santo de Israel, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Aleluia. Glória a Deus. Os cedros do jardim de Deus não o podiam esconder. As falhas não igualavam os seus ramos, e os pratos não eram como as suas varas. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz pela abundância dos seus ramos, de modo que tiveram inveja dele todas as árvores do Éden que havia no jardim de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como se elevou na sua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se ufanavam da sua altura. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Aleluia. Estrangeiros
da mais terrível das nações o cortarão e o deixarão. Cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados de unto a todas as correntes da terra, e todos os povos da terra se retirarão das suas sombra e o deixarão. Aleluia. Todas as árvores do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo estarão sobre os seus ramos. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo estarão sobre os seus ramos. Aleluia. Para que nenhuma de todas as árvores junto às águas se exalte na sua estatura, nem levante a sua copa no meio dos ramos espessos, nem se levantem na sua altura os seus poderosos, sim, todos os que bebem água, porque todos eles estão entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele descer ao céu, fiz eu que houvesse luta, cobri o abismo por sua causa e retive as suas correntes, e detiveram-se as grandes árvores, e fiz que o Líbano o granteasse, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Aleluia. Aleluia. Farei tremer as nações ao som da sua queda, quando o fizer descer ao seu juntamente com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolarão as partes inferiores da terra. Também juntamente com ele descerão ao céu, a juntar-se aos que foram mortos à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam a sua sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia serás precipitado juntamente com as árvores do Éden às partes inferiores da terra. No meio dos incircuncisos jarás como os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. Esse foi o capítulo 31. Aleluia. Vamos agora para o capítulo 32, né, irmãos? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Deus é poderoso. Glória a Deus. Vamos para o capítulo 32, né, irmãos? Aleluia. Deus é bom e Ele está aqui juntamente comigo, juntamente conosco, né, irmãos? Eita glória!
Então vamos para a palavra de Deus nesse dia. E logo mais a gente vai estar orando, logo mais no final do conteúdo. Sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º ao 1º do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: foste assemelhado um leão novo entre as nações, contudo tu és como o dragão nos mares. Pulavas nos seus rios e os sujavam, curvando com os pés as suas águas. Aleluia. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede por meio de uma companhia de muitos povos, e eles te alçarão na minha rede. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as árvores do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e enchei os vales da sua altura. Aleluia. Também com o teu sangue regarei a terra aonde nadas, até os montes, e as correntes se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei o céu, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu eu as enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. Aleluia. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a efeito a tua destruição entre as nações, até as terras que não conhecestes. Demais farei com que muitos povos fiquem pasmados ante o respeito, e os teus reis serão sobremaneira amedrontados, quando eu brandir a minha espada diante deles, e estremecerão a cada momento, cada qual pela sua vida no dia da tua queda. Aleluia. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos valentes. Terríveis dentre as nações são todos eles. Despojarão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei também todos os teus animais, e junto às muitas águas. Não as turbarás mais pés de homem, não os turbarão unhas de animais, ó Santo de Israel. Então tornarei claras as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Aleluia. Quando eu tornar desolada a terra do Egito, e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir a todos os que nela habitarem, então saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus.
Também sucedeu que, no ano do 10º aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, planteia sobre a multidão do Egito, e fazia descer a ela e as filhas das nações majestosas, até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem a cova. Aleluia. A quem sobre hoje a sua embeleza desce e deita-se com os incircuncisos? Aleluia. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e toda a sua multidão. Aleluia. Os poderosos entre os valentes e falarão desde o meio do céu. Com os que os socorrei, já desceram, jaz inquietos os incircuncisos, mortos à espada. E ali está com toda a sua companhia, em redor deles estão seus sepulcros, todos eles foram mortos, caíram à espada. Aleluia. E o céu, seu sepulcro foram postos no mais interior da cova, e a sua companhia está em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espantos na terra dos viventes. Aleluia. Santo, aleluia, de Israel. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, foram mortos, caíram à espada, e desceram incircuncisos as partes inferiores da terra, todos esses que causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha juntamente com os que descem a cova. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No meio dos mortos e puseram a cama entre todas a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Está posto no meio dos mortos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Ali estão Meseque, Tubal e toda a tua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram temor na terra dos viventes. O que causaram? Vamos repetir. Ali estão Ezeques, Tubal e toda a sua multidão, ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. Aleluia. E não jazem com os valentes que dentre os incircuncisos caíram, os quais desceram ao céu com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, tendo os seus escudos sobre os seus ossos, porque eram o temor dos poderosos na terra dos viventes. Aleluia. Mas tu serás, aleluia, glória a Deus, mas tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram mortos à espada.
Aleluia. Glória a Deus. Ali está Edom nos seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jagerão com os circuncisos e com os que descem a cova. Aleluia. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos. Envergonhados são pelo terror causado pelo seu poder, jazem circuncisos como os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que descem a cova. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. E Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, transpassados à espada, e diz o Senhor Deus. Pois também e alguns do terror deles da terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada do próprio Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Esse foi, aleluia, capítulo 32. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 32, né? Então, lemos aqui através dos leitores de telas o capítulo 29 ao 32. Amém? Então, vamos orar, mas antes quero fazer o apelo mais uma vez, você que não é crente, você que ainda não é cristão ainda, né? Irmãos, quero fazer um apelo para você, né? Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Jesus quer te salvar, irmãos. Aleluia, eu creio que vai acontecer o arrebatamento, aleluia, e Jesus quer te salvar. Então, irmãos, você que está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, você que está precisando de fazer, aleluia, você que desviou, aleluia, está precisando de fazer uma nova aliança com Cristo, faz uma nova aliança, aleluia, fica na fiação de Deus. E você que nunca aceitou Jesus, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Aleluia, Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Aleluia, fica na fiação de Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor concedeu para mim, para minha família, para a família dessa pessoa que está nos ouvindo. Eu não sei de onde é que vai chegar pessoas aqui para ouvir esse conteúdo, Pai, mas o Senhor sabe quem vai ouvir esse conteúdo. Então que o Senhor vai, Pai, cobrindo de bênção essas pessoas, Senhor. Pai, cobre a família dessas pessoas de bênção, Senhor. Aleluia, Senhor. Vai curando, Pai, vai salvando. Eu não sei o que essa pessoa está precisando, se é na área financeira, se é na área da saúde, se é na área, aleluia, próspera. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe, Pai. Aleluia, Senhor, vai entrando na causa dessa pessoa, Pai, vai salvando, vai curando. Senhor, levanta quem está caído, Pai, aleluia, coloca de pé quem está caído, aleluia, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco, Pai, liberta quem está precisando de libertação, Senhor. Deus, muito obrigado pelo Senhor ter ouvido nossas orações, Senhor, que eu tenho certeza que está subindo com cheiro suave nas suas narinas. Pai, eu também te peço nesse dia, Pai, visita os hospitais, Senhor, aleluia, visita, Pai, aos UTI, Senhor. Quantas pessoas querendo respirar esse ar puro, mas não conseguem. Mas eu creio no Deus que cura, aleluia, eu creio no Deus que curou, aleluia, no passado, é o mesmo Deus que pode curar hoje e no presente. Eu creio no Deus que, aleluia, fez aquele milagre na filha de Jairo, aleluia. Eu também creio no mesmo Deus, aleluia, que fez o milagre de, aleluia, glória a Deus,
de Lázaro, que depois de 4 dias, aleluia, Lázaro voltou. Aleluia, Pai. Então, Senhor, muito obrigado por tudo, meu Deus. Eu te peço nesse dia, Senhor, que todo mal está assolando essa família, que todo mal, em nome de Jesus, sai. Meu Deus, eu já te peço, Papai do céu, que todo mal que está assolando essa casa, em nome de Jesus, sai. Que todo mal que está assolando essa casa, meu Deus, eu já peço na autoridade do nome de Jesus, sai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Estou aqui levando a palavra de Deus, mesmo com as minhas limitações. Mas estou, levando aqui a palavra do Senhor. Você que já é inscrito, continua conosco, compartilhando. Aleluia, aqui no canal, Além dos Olhos, Histórias de Fé. Tá bom, irmãos? Você que não é inscrito ainda, se inscreve, fica aqui conosco. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Vamos fazer esse canal chegar em mais e mais pessoas para a palavra de Deus também ser ministrada nos 4 cantos do Brasil. Ou até, quem sabe, fora do Brasil. Amém? Jesus abençoe. Amanhã estamos de volta.